porque eu reagiria. Eu reagiria. E tem que reagir. Reagir é um direito do cidadão. Ora, bolas. Ô, Cacai, eu queria lhe fazer uma pergunta do ponto de vista jurídico, que é o seguinte, né? As 3 pessoas que supostamente agrediram o ministro, elas negam, né? O advogado do Roberto Mantovani Filho e da esposa dele, a Andréa, dizem que as ofensas provavelmente foram proferidas por outra pessoa, não por ela, Andréia, que dessa confusão interpretativa nasceu o desentendimento verbal entre ela e 2 pessoas que acompanhavam o ministro. O terceiro envolvido, o corretor Alex Zanata Binhoto, os 3 são de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, onde o Bolsonaro teve 66,34% dos votos no segundo turno. E aí a frase bandido comunista e comprado, que seria a primeira dirigida ao Alexandre de Moraes, a André diz que não. Cacá, eles dizem que não, o ministro diz que sim, a polícia da Itália diz que vai colaborar com as investigações. Você acha que os vídeos, que obviamente certamente existem, podem contribuir? E a questão da territorialidade, das ofensas terem sido feitas em Roma, impede que eles sejam punidos no Brasil, Cacá? Azé, em primeiro lugar, eu hoje falei com algumas pessoas em Roma. Eu estou em Paris, mas eu tenho meus contatos também em Roma. Eu acho que serão logo disponibilizados os vídeos do aeroporto. Eu sou muito cauteloso, eu sou advogado criminal. O advogado trabalha com fato. Mas eu tenho um fato que eu trabalho, que é a representação do ministro Alexandre. Eu tenho 100% de confiança na palavra do ministro Alexandre. Ele jamais fidedigna que não fosse coerente com a realidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que essa história de que maldosamente esse cidadão diz, não, apenas nós refutamos a reação de um menor, que seria, em tese, o filho do ministro Alexandre. Ora, bolas, veja, nós temos que ter um acesso à realidade. Veja se alguém vai refutar algo que não tenha sido fruto de uma provocação. É óbvio. Se você está num local, tem o direito de reagir. O direito de reagir. Então, se o filho foi provocado, eu não conheço o vídeo, mas conversei hoje com pessoas da Itália que vão disponibilizar esses vídeos. E mais, é óbvio que se houve uma reação, a reação significa o que, Zé? A gente tem, pelo menos, experiência na vida. Não é possível crer que um Zé Mané, desse cara lá do interior, que é um direitista bolsonarista, fosse provocado por alguém da família do Alexandre. É óbvio que não. Se ele reagiu, ou ele, ou o filho, eu não sei, vamos ver o vídeo, é um direito reação. É um direito. Eu, desde 2015, cruzo o Brasil realmente num enfrentamento dessa direita. Eu nunca fui admoestado. Parte, penso eu, por causa da minha personalidade. Porque eu reagiria. Eu reagiria. E tem que reagir. Reagir é um direito do cidadão. Ora, bolas. Então, eu quero ter a tranquilidade de esperar isso. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que eu confio 100% naquilo que está dito na representação do ministro Alexandre. E, além disso, na experiência óbvia que alguém reage a uma ofensa, é porque foi ofendido, ora bolas. E tem um detalhe, né? Nós temos que começar no Brasil, claro, a tentativa é fazer com que não haja mais agressão. Mas nós temos que nos posicionar. Não é possível que esses fascistas, que esses canalhas, continuem podendo fazer em qualquer lugar aos nossos ministros, representantes do Poder Judiciário, que salvaram o país e a instituição democrática do Brasil. Então, eu quero me solidarizar. Eu escrevi esse artigo ontem, muito em solidariedade
a essa agressão, porque é muito diferente quando você tem uma agressão. Eu tenho amigos do Supremo Tribunal Federal que foram agredidos mais de uma vez, que é chato, que eu falo com eles e tal. Agora tem a família, tem uma criança de 12 anos, isso tem que parar. Nós, cidadãos brasileiros, com formação humanista, nós temos que nos indignar, nós temos o direito de reagir. Temos o direito de reagir. Não é possível que esses calhordas continuem a poder ocupar os espaços que estão ocupando. Por isso é que eu digo o seguinte, já disse mais de uma vez, já escrevi isso várias vezes. Nós erramos lá quando, após o golpe militar, nós não punimos os militares que mataram, que torturaram. Nós fizemos uma anistia que foi absolutamente errada, do meu ponto de vista, propiciou que o Brasil virasse essa coisa meio fluida que hoje é. Tivéssemos punido esse bandido desse Bolsonaro, quando ele foi votar o impeachment da Dilma e disse a homenagem àquele que torturou a Dilma, o brilhante Ustra, ele teria que ser cassado. A Câmara é absolutamente dependente de um grupo que vive desse bolsonarismo, que vive da direita e que vive de favores. Se tivéssemos cassado, primeiro, se tivéssemos feito lá atrás a punição, esse Bolsonaro não estaria na história do Brasil. Continuou um calhorda, um bandido. Ele assumiu, ele votou falando do brilhante Ustra. Olha que coisa grave. Olha que coisa grave. E se elegeu o presidente do Brasil. Então, agora, nós não podemos errar. Nós temos que ter a seriedade de fazer um enfrentamento com a história do Brasil. Muito. Tem lá 800 pessoas presas do golpe de 8 de janeiro. Vão ter que ser punidas e condenadas. Mas eu quero ver a condenação dos militares que fizeram essa possibilidade, dos que efetivamente contribuíram, porque senão o Brasil não é passado ali, pô, Zé. Não adianta. Não adianta. É importante punir aqueles que estão lá, às vezes são realmente puxa de canhão. Faz parte da vida. Assumiram a responsabilidade histórica e nós não podemos deixar de agora fazer o contraponto. O Poder Judiciário, com todos os direitos garantidos, que eles não nos deram nessa malfadada Operação Lava Jato. Você sabe que eu sou um dos primeiros críticos dessa operação. E fui, com muito orgulho, o primeiro que entrou com a ADC 43, que veio a resultar na liberdade do Lula, do Zé Disseu, meu querido amigo, e de tantos outros. Depois, claro, com o apoio, eu sozinho não conseguiria, da OAB, de outros partidos e de vários intelectuais, como Lênio Streck, Juliano Breda e vários outros. Mas nós temos que nos posicionar. Não é possível que, a essa altura, nessa quadra da vida, nós agora vamos arrefecer para essa direita que dominou o país de uma forma nefasta. Nós somos hoje frutos de uma resistência que, olha, eu vou dizer o seguinte, se tivéssemos perdido essa eleição, eu estou aqui em Paris hoje, talvez eu ficasse por aqui, não voltava aí não. Porque era muito difícil, o ar estava irrespirável, entendeu? Então, eu acho que hoje esse apoio que nós temos que dar ao Alexandre não é um apoio ao ministro Alexandre, pessoal, não. É também pessoal, já que está envolvido o filho dele. Eu tenho 3 filhos, que são a razão da minha vida. Eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas é a questão institucional. Esses direitistas ainda estão se sentindo à vontade para agredir um ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do nosso Tribunal Eleitoral. Ou nós tomamos uma atitude, nós que eu digo o Estado brasileiro, o Poder Judiciário, o Ministério Público Federal, ou nós tomamos uma atitude, ou nós vamos continuar nessa instabilidade permanente. Isso não pode ser possível no Estado democrático de direito.